Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou dar sequência agora à série de vídeos que eu disse que ia fazer, logo após a apresentação da visão geral do Python. Tá? Então hoje, conforme prometido, eu vou apresentar aqui a noção de variável dentro do Python. Tá? Então assim, é importante, antes que vocês continuem, que já tenham visto o vídeo, né, de quase meia hora sobre esses 5 pontos que são importantes para compreender o Python de modo geral. Tá? Então agora eu vou começar com a noção de variável, que vai ser nosso primeiro passo para conseguir a implementar um código de fato no Python. Tá? Então assim, em relação à variável, a gente pode dizer que a variável ela nada mais é do que o identificador de um valor ou de um texto dentro do código do Python. Tá? Então, no caso aí, a variável ela vai receber um nome, ela vai ter um identificador e vai ter um espaço na memória do computador já alocando esse valor que a gente quer criar e também o texto, que no caso vai ser uma string. Tá? Então, aqui no exemplo que eu deixei aqui no slide, eu coloquei A igual a 4. Tá? Então, esse A maiúsculo vai receber o valor de 4. Então, toda vez que eu quiser usar novamente esse valor, eu não tenho que digitar mais no código o valor 4. E sim posso chamar o A, né, o Azão ali. A mesma coisa tem aqui para o dia. Eu quero que o dia seja uma string, seja um texto. Então eu vou digitar lá dia igual a aspas duplas ou aspas simples, tanto faz. Tá? Eu vou ligar essa string à variável dia. Tá? Então eu vou ter aqui a variável a e o dia já com valores definidos. Como eu tinha dito, essa é uma tipagem de dados dinâmica. Então, em função do valor que eu estou informando ali do lado direito da igualdade, a minha variável que vai ser criada, ela já vai ser criada com uma tipagem específica em função do valor que eu defini para ela. Tá? Então, no Python, se eu quiser criar essa variável azão ou a variável dia, eu vou usar os comandos como estão aqui na figura. Tá? O azão igual a 4 e data igual a quarta-feira, entre aspas duplas aí, ou aspas simples. Tá? Aí o próprio Python já faz essa cor diferente quando ele identifica o tipo de variável. Tá? Na sequência, a gente vai ter também a possibilidade de usar o console, né, do Python como se fosse uma calculadora. Você pode fazer cálculos rápidos lá no próprio console, cálculos rápidos. E aqui tem alguns exemplos, né? 5 mais 7, 4 vezes 7 mais 3. Nesse caso, ele vai fazer a conta do parênteses primeiro, para depois fazer a conta da multiplicação. 10 dividido por 5. Contas bem simples, né, gente? O que a gente vai ter de diferente no Python vai ser a exponenciação. Tá? Aqui nesse exemplo, eu estou fazendo 2 elevado a 5, então é 2 asteriscos e 5. Tá? E não simplesmente 2 e o chapéu, como em alguns códigos. Tá? Então, a gente vai usar um símbolo duplo de multiplicação, que vai ser então a nossa exponencial. Então, aqui 2 elevado a 5 vai dar 32. Aqui eu estou fazendo menos 1 elevado ao quadrado. Nesse caso, estou levando apenas 1 ao quadrado e não um sinal. Tá? Se eu quiser levar o sinal também ao quadrado, eu tenho que usar um parênteses, né? Pegando todo o número. Então, eu posso fazer qualquer comando dentro do console também, se eu quiser fazer a conta. Tá? Só que o mais interessante para a gente trabalhar em engenharia, métodos numéricos, é sempre armazenar esse valor numa variável. Tá? Então, eu posso criar aqui variáveis A, B, tá? E o A vai receber a conta de 5 mais 7, e o B vai receber 4 vezes 7. Tá? Então, eu posso atribuir esses valores A e B, e depois usar a letra C, que é a variável C, recebendo a soma ou qualquer outra operação matemática que eu queira fazer com A e B. Então, eu posso fazer esse cálculo diretamente no console do Python. Tá? Aí só tem que levar em conta o seguinte: aqui, como eu gerei A e B com letras minúsculas, na hora de usar novamente, eu tenho que manter essa letra minúscula. Não posso usar uma letra maiúscula no lugar do Azinho, desculpa. Ou usar um Bzão no lugar do Bzinho. Tá? Isso acontece por quê? Porque o Python ele é case sensitive. Então, o que significa isso? Que ele difere variáveis maiúsculas e variáveis minúsculas. Isso é uma coisa muito boa, porque ele vai diferir variáveis que você usa a mesma letra, só que com maiúsculas ou minúsculas. Tá? Em alguns aplicativos, alguns softwares como o Fortran ou C, eles são case insensitive. Eles não fariam diferença entre x1 e xzinho, por exemplo. Tá? Mas o Python faz, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, aqui eu deixei um exemplo com a mensagem de erro que o Python pode gerar. No seguinte caso, eu criei primeiro aqui uma variável x,
x igual a 10, x é igual a 10, depois na linha de baixo eu quero usar esse valor de x. Só que erroneamente eu coloquei x. Então eu coloquei y igual a 2x mais 1. Só que em vez de usar x minúsculo, eu coloquei maiúsculo, tá? Então quando você fizer isso, o Python vai dizer, o nome x eu não conheço, ele não foi definido antes. Tá? Então isso porque o Python vai fazer diferença entre o que você está usando como minúsculo e como maiúsculo. Então na hora de fazer os seus programas, tomem cuidado com isso. Tá? Então assim, eu posso criar as variáveis no console ou atribuindo sempre um nome para elas, o que é interessante fazer, tá? E em relação à tipagem de dados, o Python vai ter algumas classes aí de classificações para variáveis em si, tá? Então eu vou ter números inteiros, que podem ser positivos ou negativos. Então, um número inteiro, ele não tem casa decimal. E quando tiver casa decimal, a gente vai chamar de ponto flutuante, que nada mais é que um número com casas decimais, tá? Então eu posso definir apenas 3.11, isso já é um ponto flutuante, ou eu posso colocar também casas decimais junto aqui com a base de 10. Tá? Então, aqui é como se fosse 3.1 vezes 10 elevado a menos 8. Esse ezinho minúsculo ou maiúsculo significa a base de 10. Tá? Então, ele tem esse uso especial aí, como também tem no Excel. A gente também usa a base de 10. Tá? Aqui eu coloquei menos 8, mas poderia ser mais 8 também. Pode ser positivo ou negativo, não tem problema. Então, seria número flutuante também. Tem outra classe de variáveis que vai ser a classe de strings. Tá? A classe de strings são os caracteres textuais que a gente pode criar. Então, aqui criei UFS campus underline alegre. Então, ele vai entender isso tudo aqui como um corpo só, como um texto. Porque está entre aspas. Aqui eu coloquei aspas simples, porque ele também entende assim. Tá? A outra classe de variáveis serão os vetores, que dentro do Python recebe o nome de array, que nada mais é que um arranjo de números. Tá? Array é um arranjo. Então, aqui eu coloquei um array bem simples. Tá? Então, começando no valor 1, depois menos 0.5, significa que posso usar ponto flutuante dentro dos vetores. Posso fazer base de 10, tá? Aqui 9 é 1, significa o número 90, 9 vezes 10, ou 9 vezes 10 elevado a 1. Coloquei aqui o número também negativo, menos 12. Aqui faltou uma vírgula, tá? Não posso deixar sem vírgula, para criar um vetor. Então, seria menos 12,3.22. Então, seria um array aqui. Uma outra classe de variáveis, é uma que a gente pode confundir muito facilmente com vetor, é a lista. Tá? A lista, a gente pode fazer uma lista só de números, nesse caso ela vai se confundir muito com o vetor, tá? Mas a lista, ela é criada de modo diferente do vetor. Então, o vetor é uma classe muito especial, porque a gente pode fazer operações matemáticas em cima dele. A operação matemática em cima da lista vai diferir um pouco do vetor. Tá? Então, a lista, ela não é uma entidade numérica que a gente vai usar para fazer cálculos matriciais ou vetoriais. Tá? A lista só é uma coleção numérica. E tanto é que ela pode ser também uma coleção com textos no meio dela. Tá? Então, eu coloquei aqui, olha, a primeira posição, valor inteiro 0, idade, que é um texto, coloquei menos 100, coloquei um true, que é uma variável do tipo booleano. Então, a lista ela pode ter o que a gente quiser, a gente pode guardar qualquer informação numa lista, porque ela significa uma coleção de alguma coisa. Tá? Então, sempre que quiser fazer alguma operação matemática em cima daqueles números, o ideal é partir para um vetor, para um array. Tá? A lista ela vai ser um pouquinho diferente. Vai ser útil quando a gente não quiser fazer operação matemática, mas se quiser, tem que ser o vetor. Tá? E a última classe que eu vou destacar aqui, que é o tipo booleano, que é o tipo que a gente faz a comparação entre uma cláusula e outra. Se isso é igual àquilo, então é verdadeiro. Né? Então seria o true. Ou, se não for correspondente, vai ser o false. Então, em alguns casos, a gente vai usar essa variável aí, principalmente dentro de um laço do tipo if, né? Na hora que tiver comparação com alguma coisa. No lugar do true e do false, a gente também poderia usar 1 para o true ou 0 para o false. Então, você poderia, em vez de usar o texto true e false, poderia ser 1 e 0 também. Tá? Aqui do lado direito eu deixei alguns exemplos de como você pode criar variáveis com esse tipo aqui de tipagem de dados. Tá? Então, aqui eu criei um nome igual Espírito Santo, uma string. Tá? Então, entre aspas duplas, ele é o simples, ele vai entender que aquilo é uma palavra única. Na linha de baixo, eu fiz uma comparação. Tá? 1 é maior que menos 10? Então, o resultado foi true. Então, ele criou uma variável booleana do tipo que veio da comparação. Tá? Aqui na linha 3, eu criei uma lista. Tá? Aí poderia ser o quê? Eu quero comprar tomate, 10 quilos e o quilo é 5,29. Tá? Você poderia só fazer uma coleção aleatoriamente aí que eu criei essa. Tá?
Então, eu posso criar uma lista que é uma coleção de coisas, texto e números, né? Poderia ser uma lista só de textos, só com nomes, poderia ser uma lista só com números, tá? Então, vai depender do seu caso aí. E depois, para exemplificar a criação de um vetor, né, para a gente criar essa variável, vetor, eu estou mostrando que criar um vetor para o Python é uma coisa especial, porque é uma entidade que vai permitir fazer alguns cálculos numéricos, tá? Então, para criar o vetor y aqui, eu tenho que primeiro importar a biblioteca NumPy. Lembra que eu já falei sobre a biblioteca NumPy, né? É uma biblioteca numérica, que me permite fazer esses cálculos matriciais, vetoriais, tá? Então, primeiro eu vou importar a biblioteca NumPy, e nessa importação eu vou dar um nome de NP para ela. Então, importar NumPy como NP, então, como se ela tivesse esse nome aqui. Então, toda vez que eu for usar um NumPy nesse código, eu vou usar primeiro NP e depois dizer qual é a parte daquela biblioteca que eu quero usar. Tá? Então, para criar um vetor no Python, eu vou ter que chamar a biblioteca NumPy como NP. Tá? Então, agora eu já posso criar o meu vetor aqui. Então, vai ser y igual, que é a variável que eu quero criar, e ela vai ser um vetor. Então, tem que ser np.array. Esse ponto significa que eu estou usando uma parte específica da biblioteca. Tá? Então, o NumPy, eu quero usar a parte do NumPy que cria vetor. Então, numpy.array. Aí abro parênteses, porque qualquer função no Python tem que ser com parênteses, tá? E depois eu digo para ele qual é o vetor que eu quero criar. Então, é como se eu estivesse inserindo ali dentro uma lista para virar vetor, tá? Então, vai ser, abro conchetes, menos 1.25,3, 1.75 vezes 10 elevado ao quadrado, vezes 10 elevado a 2, tá? Então, eu estou criando um vetor com 3 elementos. Então, o Python vai conseguir criar esse vetor dessa forma aqui, tá? Então, é bem simples criar essas variáveis aí dentro do Python, no código. Então, a gente até agora deu só o exemplo de como se cria variáveis dentro do console, tá? Tudo isso pode ser feito também dentro de um script, dentro de um arquivo texto que a gente vai criar um programa, tá? Além disso, aqui eu destaquei algumas funções nativas do Python, que a gente pode fazer alguma operação matemática em cima daquelas variáveis que a gente acabou de criar, tá? Então, aqui tem uma função nativa do Python que usa o ABS para calcular o absoluto de um número, a função print, que vai imprimir mensagens na tela, algum texto, algum resultado numérico na tela que a gente queira, tá? Porque o Python, por padrão, ele não exibe resultados, a não ser que a gente peça para ele exibir, tá? Eu também posso criar uma lista ou vetor com itens classificados, seriam itens ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá? Você pode usar o sorted, e assim vai, tá? Tem essas funções aqui nativas. O que seria uma função nativa? Função nativa é aquela função que você não precisa importar biblioteca nenhuma para usar. Tá? Elas já estão dentro do Python naturalmente. Então, se eu quiser usar alguma dessas variáveis aqui, por exemplo, posso criar uma lista, tá? Que não é vetor. Lembra que o vetor tem que ser np.array, tá? Aqui só uma lista. Então, estou criando uma lista 1,25,100. São 3 elementos nessa lista. Então, eu posso fazer alguma operação em cima dessa lista, dessa variável x, tá? Então, eu vou pegar aqui a primeira, que é o max, que vai calcular o maior valor de uma lista ou de um vetor. Então, o max de x, quem é? É 100, é o terceiro elemento. Então, ele pega o max de x e devolve aqui como saída desse comando, que vai ser o valor de 100. Tá? Eu também posso criar um outro vetor y, uma lista. Uma lista com 10, menos 1 e 30, e pedir o comando sorted. O comando sorted faz o quê? Ele classifica a lista em ordem crescente ou decrescente. O padrão do sorted é fazer a ordem crescente. Tá? Se quiser fazer a ordem reversa, tem que fazer uma mudança dentro da função. Depois a gente vê mais para frente isso. Tá? Você pode usar aqui então o sorted de y e vai colocar em ordem crescente. Vai ser menos 1, 10 e 30. Ele arruma aquela ordem dos dados naquela lista. Tá? E a outra aplicação aqui simples é usar o print. Aquela famosa frase, né, de qualquer programa que a gente faça, hello world, né? Você pode criar ali print e diz que você quer printar na tela aquela string. Então você tem que informar entre aspas o texto. E o que o print vai fazer? Ele vai devolver na tela esse hello world para a gente. Tá? Então são aplicações bem simples, tá, gente? Isso eu estou fazendo direto no console, ainda não criei nenhum programa para isso. Mas assim, para a gente dentro da disciplina vai ser útil, na disciplina ou em qualquer outra aplicação. O interessante é sempre usar os comandos dentro de um código, que você pode salvar e depois reutilizar aquilo. Tá? Então aqui eu vou deixar uma indicação de como que você cria um código desse. Tá? Você pode ir no menu arquivo, deixar um print da tela, né? Arquivo,
ou Ctrl N para criar um arquivo novo. Então, quando você faz isso, o Python vai abrir um editor vazio, onde você vai entrar com o seu código, criar variáveis, chamar outras funções, e assim por diante. Tá? Aí, antes da gente partir para essa criação, vou deixar sempre a dica para vocês usarem muitos comentários nos seus códigos, porque isso vai ser uma informação adicional no seu código que vai ajudar você mesmo a entender melhor, ou outras pessoas que forem usar o seu código, tá? Inclusive você no futuro, porque a gente sempre esquece o que já fez, tá? Então, se você pega um código daqui a 5 anos, você vai querer saber para que aquela linha foi inserida no programa, uma determinada linha ou um comando. Então, a hashtag e o texto que vem depois da hashtag, ela vai ser o que vai ajudar a documentar o seu arquivo, deixar ele mais facilitado para outras pessoas usarem, tá? E na hora de salvar o seu código, a gente vai sempre evitar algumas coisas, tá? Usar caracteres especiais no nome do código, ou criar códigos com espaço, então tem que evitar. Então, se eu quisesse criar um código que chamasse ação 01, por exemplo, tá? Eu nunca poderia escrever dessa forma aqui, usando til, cedilha e espaço 01. Eu tenho que usar uma forma que a máquina que vai entender nunca dê erro. Então seria acão, underline 01, se eu quisesse manter a mesma forma aqui do ação. Tá? E também evitar começar o nome do código com número, que é uma coisa que também não funciona bem. Tá? Então, faça o nome mais simples possível, um nome que lembre a função daquele código, e não usem caracteres especiais e nem espaço entre as palavras. Tá? Essa é uma dica aí de boas práticas de programação. Então aqui deixei um exemplo também de um script, né, que uma função bem uma expressão bem simples, tá? Mas aqui só eu fiz um print para a gente entender cada uma das partes de um código dentro do Python, tá? A primeira parte aqui vai ser o cabeçalho, ela é gerada automaticamente pelo próprio Python. E aqui, como eu fiz a instalação dentro do meu computador, e o meu computador já tem o meu nome, então está aqui Júlio Dutra como sendo o autor, tá? Ele fala a data que você criou, a data, o horário, o ano, tá? Ele vai ser uma forma também boa de se lembrar de quando que aquele código começou a ser feito, tá? Como eu falei da hashtag, a hashtag, onde tiver aqui a hashtag um texto depois, são os comentários, tá? E o Python é bacana que ele coloca com uma cor diferente. Então aqui eu vou ter os comentários usando a hashtag. Então, hashtag primeiro programa em Python, hashtag importando bibliotecas. Então você pode comentar as diferentes seções do seu código para você entender o que está acontecendo naquele pedaço do programa, tá? Então aqui coloquei uma hashtag para dizer para que serve o programa, primeiro programa em Python. Aqui embaixo estou importando as bibliotecas, então estou importando a biblioteca NumPy, como se fosse a NP. Importando a biblioteca matplotlib.pyplot, ou seja, estou importando a biblioteca matplotlib e pegando a parte específica dela, que é de pyplot, que é a biblioteca que permite fazer gráficos, tá? E estou dando nome para essa importação de PLT. Então, se eu fosse usar aqui nesse código, essa biblioteca eu teria usá-la como PLT. E aqui embaixo seria a parte principal do código, tá? Onde eu defino as variáveis e expressões. Então, aqui eu criei x igual a 2, e depois aqui y igual a uma expressão que leva em conta o x. Então, y igual a x ao quadrado, lembra que 2 asteriscos é x ao quadrado. É elevado a uma potência, né? Aqui no caso é 2, x ao quadrado, mais 3x mais 2. Então, aqui eu vou definir as minhas variáveis e as expressões que vão usar aquelas variáveis, tá? Em vez de fazer isso no console. A vantagem é que eu posso salvar isso e usar depois outras vezes. E enviar para outras pessoas também. E também posso criar uma seção de resultados, né? Se eu apenas rodar meu código assim, o Python não vai imprimir nada na tela, tá? Ou ele, por padrão, não imprime. Então, eu vou pedir para ele printar na tela o resultado de y, tá? Então, assim, estou dizendo que para o Python, para ele imprimir esse texto, tá? Y de x, quando x igual a 2 é igual a... Aí, então, eu coloquei esse texto aqui e logo em seguida a vírgula. Então, significa que eu quero que ele printe as duas coisas concatenadas. Então, ele vai printar a primeira parte, antes da vírgula, e depois vai printar junto a segunda parte que vem ali. Tá? Que no caso vai ser o y. Então, ele vai também transformar aquele y em texto e vai imprimir junto com a primeira parte. Tá? Então, aqui estou juntando a parte textual com a parte numérica. Então, ele vai fazer esse resultado na tela para a gente fazer uma impressão. Tá? Então, vocês podem fazer isso aqui, dar um pause no vídeo aí, e podem implementar, para vocês terem já uma primeira experiência de como fazer
essa inserção bem simples, né? De bibliotecas, variáveis e printar o resultado na tela. Você pode fazer isso também, tá? Então, depois que você salva esse arquivo que você criou, você pode rodar de algumas formas, tá? Rodar o código é executar esse código. Você pode, por exemplo, digitar run em nome do arquivo que você criou no console. Então, naquela parte esquerda, da direita do seu Python, você pode digitar lá run e o nome do seu código .py. Aí ele vai rodar. O mais simples é apertar o ícone play, que está lá em cima do editor do arquivo. Tá? Então, você clicar a setinha lá, ele vai salvar e rodar seu código. A outra forma é usar a tecla F5 do teclado. Ela vai ser equivalente a salvar o código e rodar o código. Tá? E uma outra coisa assim, que é útil é você selecionar com o mouse uma parte do seu programa e apertar F9. Então, se você faz isso, você seleciona com o mouse uma parte do texto do código e aperta F9, ele não roda o código inteiro, ele roda só aquela parte do código ali. Tá? Então, tem essas 4 formas de rodar o código. A mais útil, mais simples, é apertar o play. Tá? Aqui eu repeti aquelas funções nativas, tá? Que a gente vai usar uma agora, uma implementação que eu vou fazer como exemplo para vocês. Tá? E incluir mais uma, que é a mais importante para mim, acho que de qualquer programa que a gente vai trabalhar, é ter noção que a gente tem um help dentro do programa. Então, o help vai ser uma função nativa importante. Então, você pode digitar help e abre parênteses e coloca um nome da função que você quer fazer, fazer uma consulta rápida à documentação de ajuda daquela função. Então, você pode fazer um help de print, help de max. Ele vai te falar para que serve aquela função. Tá? Aí, a título de exemplificar a inserção de um código dentro do Python, né, eu vou implementar um código desse aqui dentro do Python para a gente ver como que é abrir o aplicativo e começar do zero uma nova aplicação. Tá? Eu vou chamar essa função aqui de cálculo underline fatorial, que é o nome que eu quero dar. Tá? Então, lembrando que eu não posso deixar espaços, nem usar números na frente aqui do nome do código, tá? Nem usar variáveis especiais, acento, cedilha, coisa assim, tem que evitar. Tá? Então, aqui eu só tenho uma coisa para salientar. Deixa eu aqui ligar o ponteiro. Tá? Então, aqui eu tenho uma função que é o range. Tá? O range, como eu falei no slide anterior, ele é uma função nativa do Python. Eu não preciso importar essa função para usar. E aqui embaixo eu estou usando uma outra função, que é o prod. O prod vai fazer um produtório de um vetor. Né? Ele não é uma função nativa. Por que ele não é? Porque eu estou usando o NP aqui para conseguir ter acesso a essa função. Tá? Então, eu tenho que esperar o quê? Para usar o NP, eu tive que fazer essa importação. Tá? Então, eu importo o NP e uso ele aqui embaixo para ter acesso ao produtório de um vetor. Então, eu tenho que importar inicialmente a biblioteca aqui para conseguir usar mais abaixo no meu código, que é um comando para fazer esse uso. Então, a diferença de uma função nativa é que ela já está pronta no Python, eu uso direto. O range é um caso. Tá? E o produtório de um vetor não é uma função pronta. Então, eu tenho que importar a biblioteca numérica NumPy e usar aqui embaixo. Tá? Eu só queria fazer depois também, agora, né? Mais uma explicação em relação a esse range, que muitas pessoas confundem. Tá? No outro vídeo eu vou explicar sobre vetores e matrizes. Tá? Mas, por enquanto, eu quero que vocês lembrem que a posição inicial de um vetor no Python ou de uma matriz é a posição 0. Tá? Diferente do MATLAB, que a primeira posição ele chama de 1. No Python ele chama de 0 a primeira posição. Então, assim, isso vai causar um certo transtorno inicialmente, mas depois a gente se acostuma. Tá? Então, o range aqui, pelo fato dele supor que vai começar no 0, tá? A gente tem que tomar cuidado com uma coisa aqui. Por exemplo, se eu for usar o comando range no Python, tá? O range está aqui na página anterior, o range é isso aqui, olha, ele cria uma sequência de números inteiros. Então, ele vai criar uma sequência de números inteiros dentro de 2 limites. A gente vai ter que informar. Então, eu posso dizer para ele que o limite inicial é sei lá, vou usar aqui uma letra W, W1 e W2. Eu quero que ele crie uma sequência de números inteiros dentro desses 2 limites. Tá? Mas o Python vai entender como isso aqui. Ele não vai criar números inteiros de W1 até W2, incluindo W2. Ele não faz isso. Tá?
É como se ele olhasse para isso daqui com um intervalo aberto em W2. Ele vai incluir o W1, nessa contagem aqui para criar a sequência, e no W2 ele não olha, tá? Então ele vai criar a sequência de números inteiros a partir do primeiro elemento que está criando aqui e vai caminhar até um número que vem antes de W2, sem incluir o W2, tá? Então quando for usar o comando range aí, gente, sempre pensa que você está dando para ele onde você está começando. Então esse aqui seria o seu start da sequência, tá? Esse aqui seria o seu end, né? O valor é final. Mas como ele está sempre trabalhando com intervalo aberto, ele vai parar sempre na posição, no número inteiro anterior, no caso do range, tá? Então aqui, como eu quero calcular, é um programa para fazer número fatorial, tá? E fatorial, o que que é? É a multiplicação do número 1 até o enésimo número. Na verdade, é o enésimo, seria o valor n mesmo, que eu quero calcular o fatorial, tá? Então, na hora de criar essa sequência aqui, informando qual é o valor final para o Python, se eu quero fazer o valor n aqui, fatorial de n, e quero usar o range, né, eu vou ter que fazer o quê? Eu quero criar um range, começando em 1, que vai começar aqui com 1, caminhando do 2 até o enésimo valor. Tá? Então, esse range aqui, ele vai começar de 1 e vai ter que caminhar até um n. Só que se eu colocar n aqui puramente, lembra que eu falei aqui, olha, é como se estivesse olhando para 1 até n. Só que n ele não inclui, porque é um intervalo aberto em n. Então, se eu quiser incluir n, eu tenho que falar para ele que o intervalo não vai ser aberto, não vai ser em n. Vai ser em n mais 1. Tá? Então, na hora de criar essa sequência aqui usando o comando range, eu vou fazer de 1 até n mais 1. Por quê? Ele vai caminhar a partir de 1 em 1, porque é uma sequência de números inteiros, até o valor inteiro anterior ao n mais 1. Tá? Então é uma coisa meio confusa, mas vocês vão se acostumar com isso aqui, que a gente vai usar bastante o range para criar laços do tipo for. Tá? Então isso aqui vai ser muito importante para quando for trabalhar com for mais à frente. Mas se vocês têm em mente que o range sempre olha de W1 até W2 com um intervalo aberto em W2, você nunca mais esquece isso e consegue usar sempre corretamente aí esse comando range. Tá? Então eu vou aqui agora abrir o meu Python. Então a primeira coisa para fazer para abrir o Python é você abrir o Anaconda, tá? Aqui está o Anaconda e eu tenho aqui alguns programas que já vêm incluídos dentro do programa, tá? Dentro da suite do Anaconda. E o Spider está aqui. Então eu tenho que clicar em Launch para ele abrir o Spider, tá? No caso já deixei aqui aberto para facilitar, tá? Então o programa que eu coloquei aqui para vocês ali no slide está aqui digitado já. Tá? Então eu criei isso aqui antes de colocar para vocês lá no slide, tá? Então antes de eu fazer essa inserção aqui desse código, tá? Eu vou aqui reapresentar para vocês a interface, o ambiente de usuário do Python. Quando vocês forem imprimir, possivelmente ele não vai estar branco assim, né? Com fundo, né? O background dele. Não está branco assim porque eu vi em ferramentas, vi em preferências, tá? Quando ele abrir preferências, você pode ir em aparência. E aqui você configura as suas variáveis, o esquema que você quer. Eu estou usando Scintilla, tá? Mas tem várias cores aí que você pode usar e até te mostra como ficaria, tá? Eu não gosto de usar o background preto não, tá? Então eu vou deixar aqui meu Scintilla, que é o que mais me acostumei a trabalhar, tá? Então aqui você tem do lado esquerdo o editor de texto, aqui que a gente começa a trabalhar os textos, né? Aqui que eu digito os meus códigos, tá? Esse do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho aqui a parte de exploração de variáveis, aqui no caso não tem nenhuma variável criada ainda, então ele não mostra. Aqui tem a parte de ajuda, posso digitar o help aqui em cima, tá? O help da variável, posso dar um help da função print. Ele já mostra aqui pra gente o que a print faz, tá? As figuras, os gráficos gerados podem aparecer aqui, isso a gente vai falar mais à frente, ou ele vai mostrar pra gente quais são os arquivos que estão na pasta. No caso, só tem esse aqui, no momento, que é o cálculo fatorial. Tá? E aqui embaixo é o famoso console. Tá? O console é onde eu posso inserir variáveis, no caso, criar uma variável x igual a 1, tá? E usar esse x aqui para alguma coisa, x mais 10. Então, essa conta tem que dar 11, né? Então, o Python, por padrão, ele não mostra o valor daquela expressão. Então, eu posso pedir para ele quem é y e dar Enter. Então, ele vai mostrar para a gente dessa forma aí também. Tá?
E também posso limpar o console, pessoal, se tiver muito cálculo aqui, você pode usar o comando CLS. Então, o comando CLS limpa a nossa... só limpa a tela e não limpa a memória, tá? Se eu voltar agora aqui na aba de variáveis, eu tenho aqui o x e o y criados, no tipo inteiro, tá vendo? Olha. Tipo inteiro ele me dá o valor 1 e valor 11 para o y. Se eu criar aqui agora o z, por exemplo, sendo 1.52, isso não é um valor inteiro mais, né? Ele vai ter que classificar isso de outra forma. Então o z está aqui 2 igual a float. Ó. Float é um valor flutuante, um número decimal. Inclusive ele vai dando aqui o valor para a gente. Poderia criar agora uma variável w, por exemplo, como sendo uma lista. Tá? Então y, ó, 1,2, menos 100. Ele vai criar uma lista ali. Então, está aqui em cima W é igual do tipo lista. Então, a tipagem de dados aqui no Python é uma coisa importante, tanto que ele deixa aqui em cima, nesse explorador de variáveis. Tá? Então, vocês podem ficar brincando aqui no console e fazer contas, né? Aqui. Então, ele funcionaria como se fosse uma calculadora nesse momento. Só que a gente não está interessado nessa parte apenas. Tá? E aqui embaixo, em relação ao console, eu tenho também uma parte de histórico. Posso ver tudo que eu já fiz aqui. Olha, todas as minhas coisas aqui, todos os trabalhos pessoais estão aqui dentro. Tá? Então, as coisas recentes também que a gente fez, está tudo aqui dentro também. Então, é bem simples essa interface aqui para a gente conseguir trabalhar. Tá? Então, para criar um arquivo novo, a gente vai vir no comando arquivo, menu arquivo, tá? E clicar em novo arquivo. Então, ele vai abrir aqui para a gente um novo arquivo sem título. Tá? Aqui no meu caso, eu já deixei programado para ele sempre já mostrar as bibliotecas que eu mais uso. Tá? Mas para vocês, ele vai vir sem nada. A não ser que você diga para ele depois para já sempre importar uma biblioteca. Tá? Então aqui vai vir o cabeçalho, ele está vindo justamente com a hora que eu estou clicando aqui para criar, 4h31 da tarde. Tá? Então eu vou criar aqui agora o programinha que eu pedi para vocês fazerem ali. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um comentário. Tá? Eu posso dizer aqui o primeiro programa, ou programa para cálculo de fatorial. Então, assim, eu vou fazer esse programinha aqui agora, gente, só para exemplificar mesmo a importação de biblioteca, o uso de uma função não nativa, tá? Mas tem outras formas de fazer o cálculo de fatorial, não apenas esse que eu vou mostrar, tá? Então, eu coloquei aqui uma ajuda, programa para cálculo de fatorial, tá? Então, vou começar agora a importar a biblioteca, importar biblioteca, vou importar a biblioteca NumPy. Então, importe NumPy. Então, repara que quando eu vou digitando, ele já vai me dando ajudas, tá? Então, eu posso clicar em cima da ajuda aqui para aceitar, tá? Ou dar o tab, que ele vai pegar a primeira opção ali. Então, NumPy, eu posso dar o nome que eu quiser aqui. Então, normalmente a gente usa NP, mas você pode usar o nome que você quiser, tá? Importar NumPy com um nome as NP. Eu importei já a biblioteca. Agora eu posso criar a variável N. Então, repara que eu estou fazendo esse programa diferente, tá? Não estou seguindo a risca como está aqui, tá? Então, eu vou criar a variável n, para a qual a gente vai fazer o cálculo do fatorial. Então, vou colocar em cima n, fatorial. Tá? Criar a variável n, então vai ser n. Vou começar a fazer um exemplo de 5. Né? A gente já sabe que o fatorial de 5 é 120. Tá? Então, vou criar aqui a variável n, que é igual a 5. Depois eu vou criar a sequência de números inteiros, que vai ser de 1 até n, né, de 1 a 5 inteiros, usando o comando range. Tá? Então vai ser x, que vai ser a minha sequência, vai ser o comando range, que é uma função nativa, então não preciso da biblioteca np para ela, que vai começar de 1 até n mais 1, porque eu quero... Lembra que o range começa com um intervalo fechado no primeiro elemento e vai ter um intervalo aberto no outro elemento. Então, intervalo aberto n menos 1, mais 1, ele vai parar no n. Então, vai ser de 1 a n. Dessa forma aqui. Então, eu já posso calcular o fatorial. Fatorial de n. Tá? É o que é? O fatorial de n é igual... n fatorial é igual a 1 vezes 2 até o enésimo elemento, que é o que está em x. Tá? Então, x é essa sequência aí, de 1 até n. Então, calcular esse fatorial é fazer esse produtório. Tá?
Então, eu vou jogar o resultado do produtório em cima do y. Então, y vai ser a variável com o resultado principal que eu quero. E dentro do NumPy, eu tenho uma biblioteca, eu tenho uma função que calcula um produtório de um elemento, de um vetor, ou de uma lista, ou de qualquer arranjo que eu tiver. Então, eu vou chamar aqui a biblioteca NP, que já foi importada em cima, e dessa biblioteca NP eu quero especificamente a função prod. Tá? Abro parênteses, fecho já de uma vez e calculo aqui, coloco o y, não, desculpa, o x. Então, esse npprod vai fazer a multiplicação de todos os elementos do vetor x ali, daquela lista x que eu acabei de criar. Tá? Então, agora eu já acabei o programa principal, é só fazer aqui o resultado. Fazer um print dele na tela. Tá? Então, vai ser print, posso colocar aqui fatorial de n igual, eu posso colocar aqui também de n igual a 5, né? Eu ponho aqui o resultado igual a y, tá? Então eu vou salvar esse programinha, né? Salvar como? Eu já tenho um cálculo de fatorial que eu já tinha feito antes, tá? Eu vou salvar aqui como fatorial 2 aqui, só para ficar um segundo arquivo. Já salvou. Então aqui, quando você tiver mais de um arquivo aberto, ele vai abrir, vai ter abas diferentes para cada um dos seus arquivos. Você pode, então, até trocar aqui a ordem entre eles, tá? Então, depois de pronto o programa, aqui tudo direitinho, se tiver algum erro aqui, se você estiver usando uma biblioteca que ele não conhecer, ele vai dar algum erro, tá? Por exemplo, aqui eu posso forçar aqui o uso de uma biblioteca que não tem, que é a math. Fatorial mesmo, porque essa função já existe pronta, tá? Essa fatorial aqui de n. Então, ele vai abrir um erro aqui, olha. Aqui, undefined math, porque eu não importei essa biblioteca. Tá? Então, se eu quisesse verificar o cálculo de fatorial de fato com uma função pronta, eu teria que primeiro importar o math e depois usar o fatorial. Tá? Então, eu não quero usar isso por enquanto, vou deixar aqui comentado com a hashtag. Tá? Quando está comentado, ele não entra no cálculo. E o erro sumiu. Tá? Então, você pode ver que acontece isso. Então, eu vou salvar aqui. Então, para dar o play, eu tenho, para rodar o programa, eu tenho esse play verde aqui, tá? Ou posso apertar F5, que também roda. Então, mas eu vou no botão que é mais simples. Rodei aqui, olha, ele já deu run file, e fatorial de 5 é 120, que é o que a gente já esperava, né? Então, eu posso trocar aqui o número novamente e pedir para ele fazer o cálculo, só rodar novamente. Então, não preciso reprogramar todo o código novamente, tá? Tem outros jeitos de fazer isso, gente, que é um jeito melhor. Por exemplo, aqui se eu troco o n para 4, ele vai fazer o cálculo correto, só que o 5 continua aqui. Então não é o jeito mais inteligente de fazer. Tem a melhor forma de fazer isso aqui, tá? Então vamos deixar aqui o 5 por enquanto. Vai funcionar muito bem para 5, tá? Aqui como tá, o resultado está grudado com essa informação de qual código ele está rodando, você pode dar um print de uma linha em branco. Tá? Você pode aqui abrir, dar um espaço aqui. E abrir uma linha em branco, ele vai imprimir com um espaço ali para ficar mais legível. Tá? Então ele dá um espaço aqui, você pode fazer dessa forma aí. Tá? E para a gente fechar aqui esse vídeo, em relação à ajuda, né, eu falei que você pode digitar aqui em cima, você escolhe aqui a aba de ajuda e clica aqui em cima no objeto que você quer pesquisar. Tá? Só que você também pode selecionar aqui a função que você não conhece, né, e ou pesquisa aqui em cima, ou você dá um Ctrl I. Tá? Ao Ctrl I, ele já carrega automaticamente aqui em cima para você a ajuda da função que você selecionou aqui embaixo. Tá? Então você pode dar o Ctrl I para o range, talvez para o prod funcione também. Ctrl I aqui, aí ele recuperou aqui também para o prod, tá vendo? Ou parar apenas o mouse em cima, às vezes ele também dá a ajuda. Agora não apareceu, tá? Mas também funciona, mas é bem intuitivo aqui, vocês vão conseguir fazer. Então, assim, eu recomendo que vocês façam esses programinhas bem simples para poder já criar uma intimidade com o programa, tá? Gente, no mais é isso, então até o próximo vídeo, tá? Quando eu for falar de matrizes e vetores. Valeu, até mais.